Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck, estamos começando mais um ADM Incast que te mostra que a administração está em tudo. Antes de eu apresentar minha convidada, eu quero que você se inscreva aqui no canal a Serviço da Administração, deixe seu like e seus comentários. Combinado? Hoje no nosso programa vamos falar sobre a inclusão de profissionais transgêneros no ambiente corporativo. E para isso vamos bater um papo com uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina em 2023 pela Bloomberg Linha, a sócia de auditoria da KPMG, onde foi a primeira mulher trans a ocupar um cargo executivo. Tudo bem, Daniele Torres? Seja muito bem-vinda. Tudo bom, e você? Muito obrigada pelo convite, um prazer enorme estar com vocês. Dani, você é uma executiva da área de finanças, uma entusiasta e estudiosa de tecnologias avançadas e sócia de uma das maiores empresas de consultoria e auditoria do mundo, onde começou como trainee e hoje você é sócia, né? Uma das sócias dessa empresa, da KPMG. Uma história de sucesso e também de inspiração para muitas pessoas, principalmente mulheres trans que querem também exercer cargos executivos. A gente, infelizmente, sabe que no Brasil apenas 4% da comunidade LGBTQIAP+, tem trabalho formal. Como é que você vê a importância de trazer a sua história, de estar sempre falando dela para mobilizar, né, mais pessoas trans em busca dos seus sonhos, dos seus ideais? É algo que literalmente, me dou e constantemente em relação a essa pauta, né? Porque como você colocou, acho que quase todos, se não todos os espaços que eu ocupo, eu sou sempre a única pessoa trans, né? Então, assim, ao mesmo tempo que eu não tomo consciência disso, eu sou lembrada constantemente disso, né? Que eu pertenço sem pertencer, eu estou sem estar, percebe? É uma coisa um pouco paradoxal mesmo. E o que eu faço eu falo, né, eu escrevo, eu apresento, porque eu acho que é uma forma de trazer às pessoas a consciência que existe quase que uma narrativa sobre a pessoa trans, e ela foi muito escrita na história do próprio cinema ou da própria literatura, né, que as pessoas não compreendem muitas vezes que nós transgêneros, nós somos como todas as pessoas, né? A gente quer trabalhar, a gente quer se desenvolver, a gente quer casar e tudo mais, sabe? Então, assim, eu acho que trazer a minha história, eu poderia me dar ao luxo, de certa maneira, de falar, não, gente, eu vou falar só sobre minhas áreas de especialização, né? Porque eu sou constantemente chamada para falar das minhas áreas de especialização. Mas eu falo, eu continuo tendo uma responsabilidade de trazer essa pauta e de sensibilizar as pessoas, porque tem muita coisa para fazer ainda para a inclusão da pessoa trans na sociedade. O que, por exemplo? A começar pelo acesso à educação e acesso ao trabalho, né? A gente está falando de uma população que tem uma evasão escolar enorme, né? Se a gente olhar para o percentual de pessoas trans que ingressaram nas universidades brasileiras, é muito pouco, né? Se a gente olhar nas universidades top, é menos ainda, percebe? E a gente vai para o mercado de trabalho, como é que a gente trabalha essa inclusão? Porque você pode até ter um processo seletivo bem estabelecido, sabe? Você pode ter uma, digamos, uma vontade de incluir, né? Mas a gente precisa começar um pouco antes também. São duas dimensões distintas. Eu acho que a primeira delas é a gente pensar nessa questão da evasão escolar, que é muito, muito grave, né? A gente deveria se envergonhar bastante desses dados. E num segundo momento, como é que a gente torna os nossos processos seletivos que eles não nos excluam pela segunda vez? Porque a gente é excluída da escola e depois é excluída no processo seletivo, né? E ainda me assusta quando eu converso com alguns gestores, né, de recursos humanos ou mesmo de áreas gerais e fala, não, na minha empresa a gente não tem preconceito, a gente contrata a pessoa exclusivamente pelas competências. Essa fala me assusta um pouco, porque a gente olha para as organizações, não parece ser a realidade de uma forma geral. Como eu falei, sim, os espaços que eu ocupo, eu sou basicamente exclusiva, então será mesmo que essa, digamos, essa contratação, ela está mesmo isenta de vieses? Essa diversidade, né? Exato. Bom, e a gente tem iniciativas, né, Dani, como a Transempregos, um beijo, Maite Schneider, que já esteve aqui conosco no canal, que são pontes, né, entre o mercado de trabalho e os profissionais transexuais. Eu gostaria de saber, na sua opinião, qual a importância dessas iniciativas e como as empresas podem promover mais ações
para que a comunidade trans consiga, né, também ocupar esse espaço? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma métrica do mundo que a gente está vivendo. Porque o mundo que a gente está vivendo, né, e cada um dá a sua siglinha para o que está acontecendo, é uma transformação muito, muito, muito intensa. Né? E assim, eu sou auditora, né, como profissão principal, vamos falar assim. E era uma carreira que, se eu parasse para olhar, ela parecia que ela seguiria uma certa linearidade até a minha aposentadoria. Né? Eu estou, teoricamente, há 24 anos da minha aposentadoria e tenho 20 anos de... eu falo teoricamente porque o mundo muda tanto que é difícil prever 24 anos para frente. Né? E tenho 20 anos de carreira. Eu já vi transformações que eu jamais imaginei. E atualmente parece que a cada ano as coisas mudam intensamente. Sim. Parece, sabe, que às vezes as pessoas me perguntam, porque como eu estudo tecnologia, as pessoas me perguntam como que vai ser a tecnologia daqui 10 anos? Eu falo, gente, dá pra, né, estreitar um pouquinho mais? Daqui 5. Eu falei, vamos falar ano que vem? Que ano que vem eu tenho um pouquinho mais de segurança para falar, e ainda assim a gente pode projetar errado, porque a quantidade de novas tecnologias são tão enormes. Mas por que eu tô falando isso? Porque se a gente está numa organização que ainda pensa que eu preciso ter o perfil, né? Que isso era muito comum quando eu comecei a trabalhar lá nos anos 2000. O perfil da organização. Eu quero esse perfil. E eu quero um conceito bastante, né? Se a gente parar para pensar com os olhos de hoje, um conceito que pode talvez até ser controverso, né? Se a gente está buscando o perfil e não de fato a competência, né? Porque essa fala da competência, eu acho ela interessante porque eu concordo com ela. A gente tem que contratar as melhores competências. O fato é, a gente contrata as melhores competências ou a gente contrata o perfil, percebe? Então, assim, se a gente continuar nessa insistência de qual é o perfil e não olhar para as competências do mundo atual, a gente está com problemas sérios, porque quem move as organizações são pessoas, né? Ah, mas a tecnologia, a inteligência artificial, isso aqui ainda é muito, digamos, baby steps, está começando. Né? A onda, eu não sei se ela vai ser, de novo, 5 ou 10 anos, eu não sei, uma hora a onda vai nos pegar, é fato. Né? Mas ainda está começando. E mesmo quem opera, extrair valor da inteligência artificial não é fácil. Né? Você tem que ter um conhecimento enorme para conseguir extrair valor. Que, digamos, fazer obviedades todo mundo faz, é só entrar, hoje em dia tem inúmeros sites e aplicativos de obviedades, está fácil. Agora extrair valor, percebe? Então, assim, qual é o perfil das pessoas, né? Versus qual é a competência que eu preciso na minha organização. Então, a gente tem que pensar, digamos, a contratação de pessoas a partir desse ponto de vista. Mas aí, quando eu olho para a minha comunidade, eu esbarro na primeira coisa que eu falei, tá, mas como é que tá a evasão escolar? Como é que eu vou chegar, né, digamos, com as pessoas plenamente preparadas? E aqui tem uma situação grave, porque mesmo as preparadas têm dificuldade de ingresso. Sim, imagino. Bom, você já tinha uma carreira estabelecida, né, quando você fez a sua transição social de gênero. Conta pra gente como foi essa experiência. Pois é, foi um negócio assim, né, porque quando eu era, digamos, criança e adolescente, eu era uma pessoa muito próxima da pessoa que eu sou hoje, apesar de não ter uma consciência do que era ser trans e tudo mais, né? Eu não parava muito para pensar nisso, as pessoas só me falavam que eu era feminina, e era assim, e sofria muito desse bullying, né? Você é feminina demais, blá, etc. Né? Quando eu começo a minha carreira profissional, eu uso ela basicamente como uma proxy mesmo, digamos assim, de buscar a minha adequação ao social, né? Então eu me transformo completamente, eu me torno uma pessoa irreconhecível para mim mesma, né? E não raro, eu fiz isso por quase uma década, e não raro no final dessa década eu adoeci severamente, desenvolvi transtorno de pânico e tudo mais, né? Então, e aí eu comecei o tratamento, e a minha demanda no tratamento era, eu quero resgatar, eu quero entender a pessoa que eu sou. E vale só a gente lembrar que é uma época que não se falava tanto sobre esse assunto, né? Ou nem se falava. De pessoa trans era muito pouco nos círculos que eu estava, né? E mesmo de saúde mental, era até assim, estamos falando de mais de 10 anos atrás, né? Hoje em dia é super comum, você fala, não posso ir que eu tenho terapia e tudo mais. As pessoas hoje em dia falam com uma naturalidade, mas há 10 anos atrás ainda era, nossa, terapia, né? O que tá acontecendo? Né? Tipo, né? Então, percebe? Então, assim, eu vou para terapia com essa demanda, e é óbvio, eu também fui muito resistente no começo, eu fiquei quase 3 anos, assim, lidando com transtornos de pânico sem querer, digamos, ter uma percepção de que isso não era físico, era algo psicológico, né? E aí, quando eu começo o tratamento, até que foi um processo rápido de eu perceber quem eu era, né? E aí eu cheguei nesse ponto, gente, eu sou trans, eu sempre fui trans, né? Tipo, esses 10 anos que eu passei, na verdade, são a exceção, não a regra, né? Só que era quem as pessoas conheciam do ponto de vista profissional,
percebe? Então, assim, eu já tinha desenvolvido uma carreira, né, relativamente... Assim, era o meu primeiro ano como diretor, né? Então, assim, as pessoas às vezes falam, nossa, você já era ultra bem sucedido. Na verdade, tinha acabado de chegar, né? Tipo, ainda tinha toda uma carreira pela frente, mas, sim, eu já estava numa posição executiva sênior, né? E aí eu pensei, cara, o que eu vou fazer, né? Porque, assim, uma vez que a gente sabe quem a gente não consegue mais se esconder. Uma coisa são os anos que eu vivi, digamos, no não saber, né? Aí beleza, eu conseguia, não, beleza. Agora, quando eu já sei quem eu sou, o que eu faço? Né? E não foi um processo fácil, né? Acho que minha primeira autoaceitação demorou muito tempo. Né? Depois, eu ir lidar com uma sociedade que era muito mais transfóbica do que a de hoje, o ano 2015, muito pior do que a hoje, mais de 10 anos, né? Quer dizer, mais de 10 anos não, quase 10 anos. Né? Então, assim, foram tantos elementos que eu tive que lidar naquela época, né, que o mais, digamos, esperado era que eu desistisse. Né? Mas eu encontrei forças em algum lugar e não desisti. Bom, não desistiu, mas você tem consciência que você alcançou o que você alcançou no ambiente corporativo, porque no seu livro você até assume, né, que você atingiu o sucesso profissional que tem hoje por causa dos anos que viveu como seu personagem masculino, né? Uhum. Como é que é isso para você, mesmo sendo uma profissional considerada uma das maiores conhecedoras da sua área, se a sua história não tivesse sido como foi e como é, você acha que teria alcançado os êxitos que você alcançou? Eu teria alcançado o sucesso, não da mesma forma. Né? E é isso que eu trabalhei um pouco nesse capítulo do livro, né? Que não deixou de ser um desafio digamos, da própria editora. Né? É que assim, o sucesso, ele não é necessariamente linear, ele não é necessariamente uma posição. Honestamente, começar como uma pessoa trans nos anos, digamos, trans eu sempre fui, mas uma pessoa visivelmente trans Sim. nos anos 2000. Aliás, até uma vírgula interessante, eu lembro de uma das primeiras entrevistas que eu fiz, não é nem na empresa que hoje que eu sou sócia, né? Eu ainda usava cabelo comprido, eu tinha as unhas pintadas e assim, né? Só faltava me avisar que eu era trans, mas enfim. Lá eu lembro que eu fui na entrevista e tudo mais, e a pessoa que me entrevistou perguntou, se você vier trabalhar com a gente, você se incomoda de cortar o cabelo e digamos, tirar o esmalte das unhas, né? Então, percebe que eu acho que essa mensagem deixaria muito claro que se eu quisesse trabalhar no universo corporativo, sendo quem eu era nos anos 2000, isso não teria sido possível. Né? Não tinha por onde realizar. Então é nesse sentido que para esse sucesso que eu alcancei, essa etapa ela foi importante, que foi um momento de mudança da mentalidade do próprio mundo. Né? Agora, o sucesso, primeiro ele é relativo, né? E segundo, ele não necessariamente é no âmbito corporativo na área financeira. Eu não consigo dizer que em outras áreas, especialmente em outros países, que eu sempre fui fluente em mais de um idioma, né, eu não teria alcançado algum sucesso. Se maior ou menor do que o daqui, eu não faço a menor ideia. Poderia até ter sido mais, em outra área, em outro país, em outra função. Percebe? Eu não consigo precisar, né? Mas eu acho que a gente também atrelar o sucesso de alguém, né, somente digamos, aos anos que ela se apresentou de uma maneira masculina, eu vejo como uma visão um pouco pequena da minha própria história. Né? Ao mesmo tempo, eu não dizer que isso me ajudou no âmbito da carreira corporativa financeira, eu não estou sendo, digamos, sincera comigo mesma. Né? Então, eu olho por esse, digamos, por esse ponto de vista. Né? Mas o que eu acho mais interessante é que a minha carreira, como eu falei, eu tinha acabado de começar uma carreira de alta executiva, ou alto executivo na época, né? O que eu acho mais interessante é o que aconteceu depois disso. Conta pra gente. Né? Pois é, porque eu me desenvolvi muito mais. E, né, se você ler o meu currículo hoje, tudo que as pessoas falam sobre mim é depois. Né? Fora o fato, auditora, todo o resto aconteceu depois. Todo. Pode pegar qualquer coisa. Conhecedora de inteligência artificial, de ESG, especialista global, tudo depois. Tudo. Né? Então, assim, percebe? É por isso que eu olho para essa janela de sucesso e me pergunto, né? Será mesmo que teria sido impossível? Nessa área, no Brasil, com certeza teria sido, mas não teria outro? Percebe? E a que você atribui esse seu crescimento, digamos assim, né? Pós a sua transição social de gênero? Eu acho que tem dois aspectos, né? O primeiro, não tão bom, é a vontade de se provar socialmente, né? Porque nada mais natural não, nada mais talvez esperado para a época que as pessoas olhassem para mim
de uma certa maneira, como, sabe, ou que não está muito bem das suas próprias faculdades, entendeu? Ou que tá querendo uma pauta, tudo isso aí são coisas que eu ouvi, tá? Tá querendo uma pauta para se apropriar, né? É crise da meia-idade. Tinha até uma novela na época passando, assistiu uma novela e gostou. Assim, são coisas de uma ignorância tão grande, coisas que eu ouvi. Então, assim, quando você recebe toda essa carga, né, você quer se provar. Né, no sentido de falar, cara, de certa forma eu vou provar que as pessoas estão erradas. E não raro, eu me dediquei tanto, eu construí tanta coisa num intervalo de tempo relativamente pequeno. Né? Claro, o seu ponto de partida já era, digamos, mais elevado, é verdade. Essa era a minha maior vantagem e minha maior desvantagem, né? Porque tinha tudo para dar errado também. Né? Como eu encontrei uma pessoa há pouco tempo atrás, fazia anos, quase uma década mesmo que eu não o via, né? E ele conversou para mim, ele falou, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Quando eu ouvi da sua história, eu falei, isso nunca vai dar certo. E eu queria te pedir desculpas, né? E de quantas pessoas, assim, eu falei, cara, é uma pessoa que eu ouvi isso, mas ele deve ser, sei lá, centésima, já que me falou coisas semelhantes, percebe? Então, assim, tinha tudo para dar errado, né? Mas eu acho que esse primeiro fator que ele não é tão bom é a vontade de me provar, e isso fez com que eu me dedicasse de uma maneira que colocasse o meu conhecimento, buscasse oportunidades, tudo mais, de uma forma que eu nunca tinha feito na minha vida, né? Porque não tinha sido necessário, não é que eu não tinha trabalhado muito, eu tinha trabalhado muito, mas talvez eu nunca estivesse sendo questionada se você pode estar aí. Eu acho que essa é a diferença, percebe? Sim. Quando eu me apresentei nos meus 10 anos pela identidade masculina, acho que ninguém nunca perguntou, você pode estar aí? Essa pergunta não aconteceu. Quando eu passei a me apresentar pela minha identidade feminina, eu voltei a ouvir o que eu ouvia quando eu era adolescente. Por que você está aí? Percebe? Muda completamente esse questionamento. Então eu usei isso como resposta. E a minha resposta foi um processo que eu não acho nem justo, mas foi o processo que eu consegui fazer de um super desenvolvimento em várias áreas, né? Mas aí tem uma diferença. Eu acho que quando a gente se desenvolve como executivo, executiva, empreendedor, empreendedora, tanto faz a área que você quer se desenvolver, a gente precisa de relacionamentos. E relacionamentos, digamos assim, que sejam, não sei se a palavra é correta, mas que nos coloquem numa posição melhor do que a que a gente estava, né? Você se relacionar, fazer o famoso networking, quando você não é autêntico consigo mesmo, é muito difícil. Né? Então, se eu parar para pensar, o Torres, que era a pessoa masculina que eu fui por 10 anos, era uma pessoa muito pouco relacionada. Né? Porque também era difícil, porque eu não podia mostrar muito de mim, senão as pessoas perceberiam quem eu era. Então eu era extremamente fechado, fazia minhas coisas, o meu trabalho, é isso, né? Quando eu me apresento por quem eu sou, pela Dani, não. Eu tenho relacionamentos assim, às vezes até as pessoas brincam comigo, como é que você conhece tanta gente no mundo inteiro? Eu falo, pois é, porque eu conheço, né? Tipo, e isso faz uma diferença enorme. Quem você conhece, né? Quem pleiteia uma posição de liderança, seja ela qual for, em qualquer área, uma parte enorme do que você faz é o que você sabe fazer. Uma segunda parte enorme é quem você conhece. Percebe? E quem você acessa. Né? Então, quando a gente pensa numa pessoa influente, e hoje em dia a influência ela é de diferentes formas, inclusive da influência digital, e a influência digital é muito específica. Né? A gente está falando de pessoas que comunicam algo e em muitas instâncias que têm a capacidade de despertar o desejo de compra de algo. É completamente diferente da influência social, que é você entrar em contato com algo ou alguém, essa pessoa vai te atender, isso é uma influência social. Né? E essa influência social, eu acho que ela só foi possível porque eu sou quem eu sou, porque eu sou autêntica, que aí você começa a conhecer as pessoas passam a comprar você socialmente. E isso foi completamente fora de tudo que eu esperava. Eu jamais imaginei. Porque eu imaginei, falei, bom, se o Torres era, digamos, um cara assim, quietinho no quadrado dele, né, a Dani vai ter muita sorte se ela for quietinha no quadrado. Eu jamais imaginei que a minha dimensão social profissional seria, sei lá, 100 vezes maior do que a dele, percebe? E isso, óbvio, faz toda a diferença, né? Porque saber fazer, eu sei. Ter, digamos, formação, ter trabalhado em vários países e tudo mais, falar vários idiomas, isso eu sei. Né? Agora, se você não tem, digamos, o acesso à influência social, no mundo de hoje, eu diria que só isso não é suficiente. Agora, Dani, mesmo tendo toda essa personalidade e conhecimento que você tem, você sente que ainda sofre algum tipo de preconceito por ser uma profissional transgênero? Porque a gente sabe que as executivas cisgênero sofrem, né? Sim. As mulheres, infelizmente, sofrem muito preconceito no ambiente de trabalho.
Como é que você lida com isso? Como é que é a sua realidade? Olha, da minha experiência, né, do meu ponto de vista, até chega um momento que você se equipara nesse ponto de vista, uma mulher cisgênero, do ponto de vista da dificuldade que você enfrenta, né? Aquelas coisas mais elementares da pessoa trans, que muitas vezes a gente vê, que geram até debates desnecessários e muitas vezes acalorados, isso para de ser parte do seu dia a dia, né? Mas a dificuldade da inserção feminina na sociedade, ela é o seu dia a dia. Percebe? Então, assim, eu diria que é o ponto que você chega, né? E aí, a forma de lidar com isso é a forma que todas lidam, entendeu? É no sentido de falar, bom, está aí, é um dado, né? Eu percebo que isso acontece, e eu falo para as pessoas, você não precisa nem me reconhecer na minha identidade, né? O seu inconsciente já... Você pode até falar, não, mas eu não reconheço a sua identidade. Eu falo, sim, mas o seu inconsciente já me tratou como tal, né? Já me equiparou, independentemente de você me reconhecer ou não na minha identidade, percebe? Então é uma constatação, né? E a partir daí trilhar esse caminho, porque não tem muito o que fazer com isso. A gente luta, eu tenho uma esperança ativa de uma melhora da situação, eu faço a minha parte, mas eu sou só uma gotinha, o oceano é grande demais, então eu não posso me pressionar tanto também. Agora a gente trazendo um pouco mais sobre a sua história, trazendo como foi a realidade lá na KPMG, quais tipos de políticas internas a empresa adotou que facilitou todo esse processo, que você acha que é possível também outras empresas adotarem? A gente sabe que cada empresa é um perfil, cada empresa tem uma condição, mas o que você acha que é básico, né? Uma empresa que quer sim implantar de fato a diversidade da melhor forma para todos, né? Sim. Eu acho que o primeiro passo é reconhecer que não estamos preparados, né? Porque, como eu falei, né? Não, a gente contrata independente de qualquer coisa. Eu falo, acho que a realidade não vai mostrar. Se a gente for olhar dados, eles vão, de certa maneira, contradizer essa afirmação, né? Então, buscar se preparar, eu acho que é parte do processo. E a KPMG, assim, a gente escreveu história, né? Tipo, acho que não foi muito, digamos, algo intencional, né? Mas uma história foi escrita. A gente mudou a realidade, né, de inclusão e diversidade, não só no nosso país, mas em muitos âmbitos em relação a, digamos, a falar sobre inclusão de uma maneira aberta, e esse é um valor global da organização. Mas, assim, eu acho que a gente reconhecer a necessidade de falar do tema, de implantar políticas, de trazer segurança para as pessoas, é parte primordial. E lembrar que basta um gestor, uma gestora desalinhado com o compromisso de diversidade, que para a realidade daqueles liderados, aquilo não vai acontecer, percebe? Então, assim, digamos, é uma ação de constante monitoramento, porque ela isoladamente falar, a gente incluiu, né, e parar por aí, digamos, a coisa vai atingir uma normalidade anterior, uma média, né, normal em termos de média, né, anterior, percebe? Então eu acho que é uma conversa constante da gente estar fazendo a colocação e incentivar essas políticas e trazer para as pessoas, né, essa questão da vantagem da diversidade, né? Porque a gente continuar num modelo de gestão de 20, 30 anos atrás, no mundo de hoje, olha, eu acho que vai ser bem difícil a gente conseguir alavancar resultados, né? E é claro, existem dimensões, né? Existem digamos, organizações tão grandes, né, que talvez ela ainda olhe e fale, não, mas eu não preciso disso. Fala assim, mas a gente não está falando para o ano que vem, a gente está falando para o futuro. Com certeza. Bom, Dani, você teve experiências profissionais no exterior, inclusive antes e depois da sua transição, né, social de gênero. Eu gostaria que você falasse pra gente como é que foram esses dois momentos, essas duas experiências. Eu sei que, inclusive, na primeira vez que você foi para os Estados Unidos, se eu não me engano, foi muito impactante para você. Teve uma passagem muito impactante na sua história, né? Sim, teve, né? Porque, assim, e é engraçado, porque hoje em dia eu trabalho literalmente no mundo inteiro, né? Cada dia eu tô numa cidade, eu já me acostumei com esse negócio, né? Cada dia eu tô numa cidade, num
contexto. Num país, a gente estava num conversando país, sobre isso. dezembro do ano passado eu estava em Tóquio, aí eu volto para São Paulo, eu vou para Colômbia, aí de repente estou na Argentina. É diferente, né, o meu dia a dia, né? Mas o que capitalizou isso, o que capitalizou eu efetivamente, né, me tornar uma, digamos, uma profissional com uma capilaridade global foi essa primeira vez, né, que eu fui para os Estados Unidos, porque óbvio que eu era fluente no inglês, eu desenvolvi um inglês equivalente a um nativo, né, nessa minha primeira passagem, né? E mais do que isso, eu percebi que era algo que eu gostava de, sabe, eu não só gostava, como eu tinha facilidade de lidar com diferentes culturas, né? E aí eu acho que começa a bater até um pouco na minha história pessoal, porque assim, eu acho que quando a gente vive o trauma da não aceitação, a gente tem duas respostas, né? Ou a gente se fecha e não aceita também, ou a gente aprende, tem tanta empatia pela não aceitação que a gente consegue transpor barreiras, né? E se você se eu paro para pensar na minha carreira, na minha realidade, eu acho que eu aprendi a transpor barreiras culturais, né? Porque o respeito para mim é a base de tudo, né? Da mesma maneira que eu espero que me respeitem, eu respeito outras culturas também nas suas individualidades, né? E essa primeira passagem ela foi crucial para eu começar a perceber que o mundo era um pouquinho maior do que o meu país, percebe? E assim, eu sou brasileira com muito orgulho mesmo, né? Eu acho que a gente vive num país fantástico, entre os seus erros e acertos, eu acho um país fantástico, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não preciso me privar de outras experiências, de viver em outros lugares, de trabalhar em outros contextos, né? E a partir daí eu desenvolvi um desejo muito grande de uma carreira global, de fato, né? E parecia que quando eu voltei para o Brasil, porque eu voltei basicamente porque eu adoeci, quando começou o transtorno de pânico, né? E parecia, especialmente quando eu percebi que eu era trans, eu falei, acabou, né? Não vai funcionar, não vou ter carreira nem no Brasil, quanto mais lá fora, tudo mais, né? E foi tão engraçado, porque a primeira posição que me apontaram foi para um board global na organização de contratos de seguro, contabilidade de contratos de seguros, né? E quando eu fiz a entrevista, eu fui tão desacreditada, né? Que eu falei, gente, imagina que vão me aprovar, vão olhar e falar, uma pessoa trans e tudo mais, né? E aí deu lá 2 semanas, né? Que a organização que eu trabalho, ela é extremamente grande e as posições é por entrevista, não é por... Porque às vezes as pessoas falam, mas você não foi transferida, não é só uma indicação. Eu falei, não é só uma indicação, é um processo seletivo como todos os outros, não importa, né? Porque assim, eu posso funcionar muito bem nessa função, não necessariamente eu vou funcionar em outra função, só faço uma entrevista, né? Mesmo que interna, né? E às vezes você até compete com candidatos externos para uma mesma vaga. Sim. É um processo interessante, né? Mas enfim, eu fiz a entrevista, eu falei, vou ter passado. Quando me ligaram e falaram que eu passei, né? E que era para eu me apresentar em Londres dali a 3 semanas, gente, sério mesmo, né? Eu vi, como é que eu faço, né? Tipo, sabe? Tipo, com que roupa que eu vou, sabe? Tipo, né? E aí, eu falei, bom, beleza, né? Então acho que eu consegui essa vaga em Londres, deve ter sido, sei lá, o ápice, né, do que eu vou conseguir de estar próxima de viver de novo essa experiênciazinha dessa carreira global que eu tanto queria, né? E aí quando eu me candidatei para Nova York, eu ainda estava com um alto preconceito muito grande, né? No sentido de falar, eu jamais vou passar, as pessoas vão olhar para mim, falar que eu sou trans e tudo mais, etc, não vai rolar. E eu passei também nessa vaga, né? E aí depois daí eu comecei a ganhar um pouquinho mais de confiança e comecei a me candidatar para as coisas e assim, foi muito interessante que isso foi desenvolvido, né? Tanto que atualmente eu ocupo uma posição global, não tenho nem mais uma geografia tão clara de onde eu trabalho. Eu trabalho em qualquer, digamos, jurisdição que precisar da minha, digamos, da minha prestação interna de serviço. Então, assim, a base foi essa, né? Foi eu ter me proposto uma primeira vez de quebrar as minhas fronteiras, de ir trabalhar num novo país, né? De perceber o que é ser estrangeira, né? Porque o estrangeiro, né? Eu não sei se a etimologia é exatamente essa, mas é estranho a terra, né? Então, assim, o que é você ser estranho, né? Porque a gente anda com muito conforto, muitas vezes a gente não percebe o conforto que a gente transita pelo nosso próprio país, que a gente, às vezes, nem sempre todas as pessoas valorizam a sua própria nacionalidade, o seu próprio país, né? Mas a gente anda aqui com conforto total, das coisas mais simples, pagar uma conta no banco, né? Na época eu tinha carro, colocar gasolina no carro, sabe? Das coisas mais simples, como é que eu reservo, né? Qual é o protocolo? Eu chego num restaurante, eu sento na mesa, eu espero a pessoa me levar, né? Tipo, eu preciso reservar antes, sabe? O dia a dia, ele é em pequeninos detalhes diferentes e são nuances que leva o estrangeiro a sentir uma sensação de não inclusão, né? Agora, essa é uma outra vantagem minha, né? Eu sempre tive essa sensação de não inclusão e eu aprendi a viver com ela, percebe? Então, eu acho que tudo derivou dessa minha primeira experiência e do esforço que eu fiz para
entender que eu sempre serei estrangeira numa terra estranha, mas isso não me impede de ser querida pela pessoa que eu sou. Mas você sempre se adaptou muito bem, né? Eu me adaptei e eu continuo me adaptando, o que me assusta, porque a minha vida ultimamente tem sido aquela música Encontros e Despedidas, sabe? Sim. Tipo, porque eu vou para um lugar, eu trabalho, eu gosto, né? Eu me apego às pessoas, as pessoas se apegam a mim, dá pouco tempo depois eu tô no aeroporto, percebe? Sim. E é muito dolorido isso para mim. As pessoas às vezes não têm essa dimensão, né? Recentemente mesmo eu estava trabalhando em Tóquio, né? E assim, e você conhece pessoas, sabe? De vez em quando eu falo, foi tão legal, né? Aquela vez que a gente foi naquele almoço e tudo mais. E pessoas que você sente uma saudade, você fala, manda uma mensagem. Sim, você pode até mandar uma mensagem, mas não é a mesma coisa que você tá envolvida ali, né? Já começa o fuso horário, 12 horas de diferença, né? Não é a mesma coisa que você tá envolvida naquele contexto. Então, assim, é uma parte que a gente muitas vezes não dimensiona. Quando você tem uma carreira que você não tem uma geografia clara, você está sempre dizendo olá e tchau, né? E tem pessoas que você gosta e você fala, eu queria ter uma troca maior com essa pessoa. Eu tenho tanto para aprender com ela, às vezes tanto para ensinar, que seja. Mas não dá tempo. Não dá tempo. A hora que você vê, você fecha uma porta e abre outra. Bom, gente, a gente está aqui ouvindo, né, as experiências da Dani e estamos também com uma especialista, como eu já mencionei. Gostaria agora de pedir para você, Dani, explicar para a gente um pouco sobre o seu trabalho. O que é que faz uma auditora especializada na área de contabilidade internacional de seguros? É isso? Pois é, sim, é contabilidade internacional para seguros. Existe um standard de contabilidade do IASB, que é o IFRS 17, CPC 50 no Brasil, né? E ele estabelece uma série de normas para contabilização e mensuração de contratos de seguros, né? Um dos meus primeiros trabalhos na vida foi na área securitária, eu trabalhei numa seguradora, né? E eu jamais imaginei que eu estar aceitando um estágio numa seguradora me levaria um dia a ser uma grande especialista em mensuração e contabilização de contratos de seguros, né? E é um conhecimento que ele não é amplamente, digamos, detido nos mercados. É claro que tem pessoas que são especialistas, assim como eu, mas é um conhecimento que ele é um pouco restrito a um grupo menor de pessoas. Então, não raro, eu tive tantas oportunidades por aí, entendeu? Porque sempre tem uma necessidade, uma carência muito grande de pessoas com essa expertise, né? Então, o meu trabalho, se eu fosse resumir, é muitas vezes chegar a uma seguradora, alguma organização. Como eu sou auditora, eu também já atuei como consultora, né? Mas talvez na parte de consultora é entender o que essa organização faz e como que isso tem que estar mensurado no balanço, né? E é óbvio, você precisa de atuários com você precisa de especialistas em finanças, né? É algo extremamente complexo, é uma engenharia extremamente complexa para se determinar qual que é o volume de provisão ou de passivo de seguros no final do dia de uma determinada organização e como reconhecer os resultados a partir disso, né? Então esse é o meu, digamos, é o meu trabalho core, o meu trabalho principal. Eu diria que eu passo 80, 90% do meu tempo envolvida nessas contas e análises e, digamos, expressando opiniões se aquilo está razoável. Você acha que essa área é uma área promissora para o profissional da administração, já que a gente está aqui no canal, né, a serviço da administração? Sem dúvida, até porque a gente tem no Brasil uma população que carece de cobertura securitária muito grande, né? Eu acho o seguro como um instrumento de mitigação de riscos não financeiros, eu acho um instrumento fantástico. A gente reúne um grupo de pessoas, né? Porque estatisticamente alguns de nós vai sofrer um acidente, a gente não sabe quem, né? Mas a gente cria, digamos, um fundo, né, para mutualisticamente a gente proceder a uma indenização. O exemplo clássico é o do carro, do veículo, né? Eu tenho um carro, eu talvez bata, eu talvez não bata o carro. Mas se eu juntar 1.000 pessoas, começa a ter uma certa probabilidade muito grande que alguém vai. 10 mil, 100 mil, aí você começa a caminhar para a certeza, digamos, matemática que alguém vai sofrer algum tipo de acidente, né? Então, acho que a primeira grande oportunidade ainda existe um desconhecimento enorme da população de uma maneira ampla sobre as possibilidades que elas têm de se proteger de oscilações do curso natural da vida, que seja saúde, vida, acidentes, tudo mais, né? A gente está... É natural de nós mesmos, né? Ao mesmo tempo, as demandas específicas com essa, digamos,
mensuração de seguros por modelos cada vez mais estatísticos, cada vez mais precisos, eles abrem oportunidades não só no campo contábil, né? Abre também no campo de mensuração pela parte atuarial e no campo de administração, na própria governança, né? Como é que estão a gestão desses riscos? A gente agora passa a olhar ao seguro de uma maneira não mais por, digamos, é como se a gente pegasse esse grande pool mutualístico e começasse a extrair carteiras dele, né? Então, como é que a gente reproduz isso na governança para a gestão adequada dessas seguradoras, né? Então, acho que é uma grande oportunidade, né? Não é uma matéria fácil de entender, até porque o mercado ele veio por mais de 50 anos operando dentro de uma certa lógica, e a gente rompe esse ano com essa lógica e passa a pensar diferente, mas eu acho que a gente ainda vai se beneficiar muito, digamos, do ponto de vista, incluindo de gestão, incluindo de administração, da gente olhar para esse pool de seguros não mais como um grande, digamos, pool, mas como várias carteiras e como é que eu faço a gestão dessas carteiras visando uma lucratividade do negócio. Como é que a tecnologia está ajudando você atualmente nesse trabalho? Bases de dados, né? É tudo. Na verdade, é tudo. Você está fazendo uma especialização, mestrado Eu faço um mestrado em Analytics, né? Sim. Ele mexe muito com inteligência artificial, tá? Mas hoje em dia, dados é tudo. A gente não consegue, mas assim, eu tenho dificuldades de imaginar alguma profissão que você não tenha digamos, uma base na tecnologia, seja na ciência de dados ou na própria aplicação de algoritmos, inteligência artificial generativa, seja o que for, eu não consigo mais imaginar isso, né? E na minha profissão não é diferente, eu lido com bases de milhões, milhões e milhões de linhas, né? Para derivar essas mensurações, né? Então não é diferente e me ajuda muito. Seu mestrado foi por curiosidade, por necessidade de aprender mesmo, porque o mundo está exigindo? Conta pra gente um pouquinho mais sobre essa nova fase. Já está terminando, acho que ano que vem? Eu preciso... Falta uma matéria. Então, enfim... Já está terminando. Tá quase, né? Eu acho que começou com uma grande curiosidade, porque quando eu era, digamos, adolescente, eu sempre fui muito nerd, né? Então, quando eu era adolescente, eu gostava de escrever programas de computador, né? E é engraçado porque hoje em dia muita gente fala isso, mas na minha época não era nada comum isso, muito pelo contrário. Eu lembro que eu ia no centro da cidade ainda comprar livros, né? Eu não tinha internet, né? Então eu tinha que comprar livros, fosse de Basic, fosse de C++, para aprender a programar, porque eu gostava de montar jogos, na verdade, né? Então eu gostava de fazer joguinhos e eu gostava de programar em computador, né? E beleza, só que isso aí acabou quando eu tinha 18, 19 anos de idade. Óbvio, eu tinha um conhecimento grande de fazer códigos, né? Então eu criava ali os meus códigos para facilitar o meu trabalho, fiz isso a vida inteira, né? E na época eu nem dava esses nomes bonitos que o pessoal hoje em dia fala, tem um robô automático aqui de inteligência artificial para fazer um trabalho. Na minha época eu chamava de código, mas enfim, talvez eu devesse ter aplicado um pouquinho mais de marketing no que eu fazia. Mas de fato eram robôs bem complexos que eu fiz ao longo da minha vida toda profissional, né? E aí, acho que foi 2010, mais ou menos, né, que teve um ano que foi bastante impactante digamos, para a volta da população geral para entender a inteligência artificial, que foi quando aquele computador ganhou... o jogo de xadrez. O primeiro jogo de xadrez, que acho que foi final dos anos 90, né? Mas eu não li o código em si, mas eu li que era um sistema de ponderação, ele não era um sistema de derivação, então não era o que a gente... Assim, inteligência artificial é complexo, né? O que é inteligência artificial? Mas enfim, não era o que a gente chama hoje de inteligência artificial, mas teve aquele programa que ele processava a linguagem natural e dava respostas e ganhou o concurso de perguntas e respostas. Que ano que aconteceu não sei o que, ele conseguiu fazer isso, né? E ele ganhou de participantes humanos e aí falaram naquele ano que em um ano tá todo mundo sem trabalho, né? E passou-se mais de 15 anos e continuamos aqui. Mas enfim, é que obviamente o mercado se transformou. Mas foi naquele momento que eu senti uma necessidade, que eu comecei a ouvir que a minha profissão era uma das primeiras da lista, né? Contabilidade, no caso, é uma das primeiras que vai acabar, tudo mais, né? Então, foi uma curiosidade, né, que eu falei, cara, o que aconteceu? Né? Eu escrevi os meus programas, até hoje eu escrevo, né? Aí, de repente, eu não conseguia entender ainda como que acontecia aquilo, de repente o computador ganha no xadrez, o computador ganha num programa de perguntas e respostas de auditório, né, tipo, quem quer ser um milionário? Eu falei, bom, então a próxima coisa que ele vai fazer é o meu trabalho, né? Mas é que aí, óbvio, com o tempo
aprendi que existe inteligência artificial específica e inteligência artificial geral, né? Então, a gente está falando de específica, e não significa que o avanço na específica impacta a geral. Sim. Uma coisa é você... E eu sendo bem sincera, eu não gosto muito dessas palavras, eu estou ensinando a máquina, a gente colocou a máquina para aprender a ler um documento, porque nada disso está acontecendo. Você tem uma série de equações matemáticas que são balanceadas visando um resultado probabilístico. Como é que você explicaria para a gente esse atual momento, né, da inteligência artificial? Então, eu acho que é muito isso. Existe, assim, um potencial enorme de disrupção, ao mesmo tempo que existe um folclore muito grande, né? E é difícil separar o que vai ser uma onda, sabe, de uma hype e o que é um negócio que vai ficar. Né? Eu acho que, assim, é uma área que, e me incluindo como cientista de dados, a gente foi muito habilidoso, né, de usar essas palavras, né, estamos trazendo o computador para a sala de aula, que ele aprende que nem seres humanos e tudo mais. As pessoas me falam isso, eu falo, gente, alguém tenta abrir um programinha de aprendizado de máquina que eu duvido que alguém tenha aprendido na escola desse jeito, né? Que é um monte de equação matemática sendo balanceada para um resultado, tem nada a ver com o que a gente aprende, né? Mas claro, né, tem alguns conceitos que parecem, né, fala, não, porque você aprende por um aprendizado supervisionado ou faz clusterização por aprendizados não supervisionados. Então, assim, a gente cria esse folclore e parece que a máquina está progressivamente chegando no nosso processo de consciência e que daqui a pouquinho, né, e pode ver que esse daqui a pouquinho faz tempo que a gente está ouvindo, mas falta muito pouquinho para que ano que vem ela se torne muito maior do que a gente em tudo, né? E a cada ano a gente empurra isso um pouquinho para frente, né? Aí você me pergunta, isso vai acontecer? Eu falo, olha, eu jamais apostaria contra a tecnologia, entendeu? Porque todo mundo que apostou perdeu, né? Então, eu virar e falar isso nunca vai acontecer seria uma palavra extremamente forte. O que me parece é que a gente vai ter que reconsiderar o que a gente entende por consciência, entendeu? O que a gente entende por inteligência. Inteligência e consciência são processos que podem ser separados, né? Porque atualmente o que a gente está fazendo, a gente está escalando, né? Os atendimentos, os processamentos, a criação de gráficos, de imagem, nós estamos escalando, não necessariamente com a mesma qualidade e interpretação humana, né? As redes sociais muitas vezes virou um fenômeno de coisas que eu já vi. Percebe? Porque está todo mundo usando ferramentas semelhantes que derivam de médias, então é natural, se eu derivo algo de uma média, é natural eu já ter visto isso antes, né? Alguma coisa, algumas catch, outras não, aí eu coloco um algoritmo para melhorar o meu resultado. Então assim, a gente está vivendo um mundo que eu me pergunto, nós estamos adaptando a nossa consciência à máquina ou a máquina está adquirindo consciência, percebe? E o que seria uma consciência de uma máquina, dado que a gente não sabe nem explicar a nossa. Né? Então assim, eu acho que é um momento interessante, ao mesmo tempo um momento preocupante, porque imaginar que as pessoas vão entender essa mudança seria muito otimismo da minha parte. Imaginar que a população, de uma forma geral, vai conseguir acompanhar a mudança é muito otimismo da minha parte, né? Eu mesma me pergunto, né, que eu falei para você, eu tenho 24 anos para minha aposentadoria, né, teórica, né? Eu vou conseguir me manter relevante por mais 24 anos? Eu acho que qualquer pessoa deveria, eu tenho 40 anos de idade, né? Qualquer pessoa da minha idade deveria se perguntar isso. Eu consigo me manter relevante? Né? Essa questão, como é que você lida com ela? Porque deve criar uma ansiedade em profissionais de alta performance como você, né? Eu acho que volta para a música Encontros e Despedidas, percebe? Se a gente olha a nossa vida como um estado, né, digamos, de mutação, a gente se tranquiliza um pouco em relação ao futuro. Porque se a gente começa a pensar, realmente é desesperador. Né? Porque assim, eu falo, gente, eu me preparei para ser administradora, contadora. Era isso. Ok. Né? Atualmente, eu sou especialista em inteligência artificial, em sustentabilidade, falo sobre diversidade, e tudo isso está conectado com minha profissão core. Não é que eu faço isso, não, é meu hobby. Não, sabe, sem isso eu não consigo fazer o meu core. O que vai acontecer daqui 10 anos, né? Será que eu vou ter a capacidade? Fora que hoje em dia você tem que ser uma excelente líder, né? Porque os jovens, eles chegam nas organizações com carências enormes, né? Então, assim, você tem que conseguir ser uma excelente líder, você tem que ser uma excelente oradora, você tem que entender de tecnologia, você tem que cuidar da casa, você tem que se aprimorar. Uau! Né? Então, assim, será mesmo
que eu vou estar relevante daqui 24 anos? Eu espero que sim, mas eu acho que a gente vai ter que, todos nós, a gente vai ter que pensar que a gente vai ter que viver, pessoas da minha geração vão ter que viver algo que as pessoas que eu conheço, que foram os meus líderes, que estão próximos à sua aposentadoria, não precisaram viver. Que eu talvez não consiga chegar lá porque talvez eu não consiga acompanhar as mudanças. Né? E isso é uma realidade muito grande que quando a gente pensa em diversidade, a gente está falando um pouquinho, esbarra nas questões do próprio etarismo e tudo mais. Né? E como é que vai ser a gente lidar com uma população, né, que hoje eu estou numa posição confortável, que eu olho a tecnologia e eu falo, tranquilo, né? Eu não sei se daqui 10 anos eu vou estar nessa posição, mas a realidade tem muita gente hoje, com a minha idade, na minha posição, que olha a tecnologia e não a entende, percebe? O que a gente vai fazer se essa virada de chave, porque já começou a acontecer, né? Seja na tradução, seja na melhoria de textos, seja na produção de imagens, de roteiro, de qualquer coisa. Todo mundo usa algum tipo de inteligência artificial, né? Seja para decidir qual filme eu vou ver, né? Antigamente, para pensar uma coisa mais simples, antigamente a gente ia na locadora, a gente ficava amiga ali da pessoa e perguntava qual filme é bom. E aquela pessoa tinha uma função na nossa vida, que ela ia lá, selecionava primeiro o VHS, depois os DVDs, né? Falou, esse filme você vai gostar, porque esse filme é bom para você, percebe? Hoje em dia um algoritmo matemático fez isso para mim, inteligência artificial pura, né? É a aplicação mais simples, laboratório de inteligência artificial 1, como é que eu crio um indicador de conteúdo, percebe? Então, assim, a gente está perdendo a nossa relevância enquanto, digamos, executores humanos. E a promessa mas vai ter coisas muito mais legais para a gente fazer. Se alguém conseguir me dizer o que entendeu? Que eu espero que não seja a gente ficar gravando videozinho de 15 segundos, né? Porque aí eu falo, bom, eu pelo menos já não vejo muita graça nisso, talvez as gerações mais novas vejam, percebe? E o que vai acontecer daqui 15 anos, a hora que os videozinhos, já estamos hoje com ferramentas que criam videozinhos de 15 segundos bem legais, né? Talvez no futuro a gente não tenha nem mais ninguém para gravar o videozinho, a gente fica vendo o videozinho, né? A gente pode fazer algo mais legal, a gente pode criar um servidor que consome conteúdo criado por um servidor, olha que coisa interessante, né? Completamente paradoxal. Bom, Dani, como você falou, você é especialista em sustentabilidade e eu gostaria de trazer essa pauta aqui para o nosso programa de 2 pontos. Primeiro, eu acho que muita gente pode ter a confusão de achar que o assunto inclusão tá no S do social ou no G da governança. Como é que você vê essa questão? Eu acho que todo o ESG ele tem uma intersecção, né? A gente não consegue separar, né? Ela fala, não, isso aqui é só ambiental, isso aqui é só social, porque um dano ambiental causa impactos sociais, a falta de governança, ela leva a problemas ambientais. Então, assim, tá tudo interligado, né? Eu acho que a sigla ESG, ela nos faz parar e pensar, né, de como, né, e aí eu vou falar um pouco mais da visão um pouco mais recente do ESG, porque a gente pode olhar o ESG como impacto social, né? Em termos técnicos, a gente está falando de dupla materialidade ou de materialidade simples. O que significa isso? Eu olho para o impacto na organização e na sociedade, ou o impacto na organização do ponto de vista do investidor. E muito do que vem sido discutido hoje é o impacto no equity, é o impacto no patrimônio de uma organização. Né? Então, assim, a hora que eu paro e penso nesses impactos, eu posso ter, por exemplo, práticas não favoráveis à inclusão e diversidade com péssimas campanhas de marketing que impactam a minha cadeia, da minha própria governança corporativa na gestão de riscos reputacionais, percebe? Ao mesmo tempo, se eu sou uma organização e eu sou um grande contratador de talentos, né, por que eu não atraio a diversidade? Por que eu não me pergunto exatamente a provocação que a gente fez aqui, como é que a gente se mantém relevante? Então, assim, tá tudo interligado, não dá para separar. Eu acho que a gente pensar o ESG é mais ou menos a gente pensar a organização, ela é parte de um sistema como um todo. Né? E acho muito interessante a gente separar as materialidades, porque existem tópicos que são do impacto da sociedade numa atividade corporativa e existem tópicos que são no impacto do investidor. Né? E se a gente parar para pensar um investidor que está comprando uma ação de uma organização, é muito interessante para ele conhecer quais são os impactos financeiros previstos, mas quais são os riscos e oportunidades de sustentabilidade dessa organização. E é isso que a gente está começando a falar agora de uma forma, digamos, compulsória no Brasil a partir dos próximos anos. Né? Porque se eu vou investir, será que existe uma finitude nessa organização, que hoje ela pode estar muito bem financeiramente, mas será que existe uma sustentabilidade futura no negócio dela? E o que ela está fazendo? Que eu acho que essa pergunta, o que você está fazendo em relação a esse risco, né? Então a inclusão e a diversidade, ela vai diz respeito a isso também, né? Eu tenho práticas maravilhosas de recursos humanos no meu país matriz, mas
No outro país que tem uma parte da terceirização da mão de obra, eu não tenho. Ah, mas a legislação local permite, certo? Né? Será que é essa mesma resposta que a gente quer dar? Percebe? Então, assim, eu acho que a gente começa a entrar num emaranhado de complexidade que a gente tem o consumidor empoderado na rede social, a gente tem expectativa dos investidores de estabilidade de lucros no longo prazo, a gente tem o aquecimento global, a gente tem tanta coisa acontecendo, né? A própria governança sobre inteligência artificial. A inteligência artificial, ela afeta tudo, né? Ela afeta a governança da organização, ela tem impactos sociais. Imagina que se eu tivesse revisores de texto numa organização, departamento de 100 pessoas, né? Hoje em dia tem menos pessoas, percebe? Então, assim, tá tudo interligado e a gente vai viver cada vez momentos mais rápidos e mais difíceis de compreender. E não é por ser uma especialista nessas áreas que eu consigo fazer uma primeira leitura acertada de tudo, né? Então, o que eu falo constantemente para as pessoas a gente está vivendo uma era que a gente precisa ter menos vaidade e muito mais, sabe, humildade. Da gente olhar e falar, esse ambiente é muito mais complexo do que eu imaginei que seria. Por vezes eu sou até um pouquinho nostálgico, eu falo, que saudade dos anos 2000 e pouco, mas eu lembro como é que as coisas eram, eu falo, não tenho saudade não. Não, vamos pra frente. Exatamente. Bom, Dani, a gente está quase chegando ao final aqui do nosso programa, mas antes de pedir a dica de leitura, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua coluna, né? Você tem uma coluna na Marie Claire. Qual a importância desse canal, né? Mais um local para você ser essa voz que você é. Você sabe que eu comecei essa coluna, coincidiu com um momento que eu estava, digamos, com uma maior visibilidade por ser trans na sociedade, né? E aí eu almocei, tomei um café, na verdade, com uma das editoras ali da Marie Claire, e ela falou para mim, você não quer escrever? E eu falo, olha, eu sempre estudei escrita, né, mas eu nunca pratiquei a escrita, né? Mas enfim, eu topo o desafio, eu vou começar essa coluna. E foi muito interessante, porque ela teve um impacto grande, especialmente no começo, né? Porque assim, hoje em dia já é comum, né? Mas naquela época, por que tem uma voz de uma pessoa trans num espaço essencialmente feminino, né? E ainda não existia uma compreensão tão grande dessa possibilidade, né? Porque é o que eu falei pra você, independentemente da pessoa olhar pra mim e me reconhecer na minha identidade, o social, de uma forma ampla, ele já me colocou nesse lugar, né? Eu posso até eu mesma não querer, não, eu não quero estar nessa posição, eu falo, mas o social já me colocou, então não adianta eu querer ou não querer. Então eu acho que foi importante para levar esse diálogo pra frente, sabe? Pra mostrar que existe pessoas trans, que nós não somos um bloco único, né? Que existe essa certa narrativa da gente imaginar o que é uma pessoa trans, mas as pessoas trans são diversas, porque todo mundo cada um é de um jeito, entendeu? Então não é uma exclusividade da pessoa trans ser diversa. Eu acho que foi super legal, eu escrevi com bastante intensidade durante 2 anos, atualmente eu escrevo colunas bem mais esporádicas para elas, mas a gente mantém uma amizade, um carinho muito grande e foi uma marca que levantou uma bandeira super importante, né? Num momento que não tinha ainda colunistas transexuais nas revistas. Hoje em dia sempre tem alguma, né? Mas era uma época que não tinha ainda, então a Marie Claire também foi bastante pioneira nisso. Excelente. Bom, vamos à nossa dica de leitura. A gente hoje tem 2 dicas de leitura. A primeira eu já trago aqui, você já deve ter acompanhado. Depois a gente faz um detalhe mais especial, que é o livro da Dani, né? Sou Daniele, que é a biografia, né, da sua vida. Eu gostaria que você, Dani, como dica, falasse um pouco mais sobre esse conteúdo e também sobre um outro livro que eu sei que você tem também, né? Sim, falamos sobre os dois, né? O Sou Daniele, para mim, é uma obra que foi super gratificante escrever, né? E ao mesmo tempo, mega estranho, né? Porque assim, tem detalhes da minha vida que, gente, só pessoas muito íntimas costumavam saber e atualmente qualquer um tem acesso, né? O que me dá um certo conforto é que a minha vida até os 38 anos de idade e o que aconteceu depois é um mistério. Enfim, né? Mas seja como for, eu acho que é muito libertador a gente escrever. Especialmente que quando você cresce como uma pessoa trans, você carrega muitos traumas. Todo mundo, né, cresce formando algum tipo de trauma, mas quando você é trans, você carrega muitas dores, né? E quando você escreve sobre elas, a gente começa, sabe, parece que a gente devolve pro mundo e aquilo já não é mais só nosso, né? Então acho que é um processo de cura muito gostoso. Foi uma jornada escrever esse livro, né? Eu já estava, digamos, analisada há quase uma década quando eu escrevi, então não foi particularmente difícil, né? Porque são situações que eu já entendo o mecanismo que elas causaram em mim do ponto de vista da minha própria psique, mas foi uma jornada muito gostosa de revisitar
a minha vida, né? E o livro acaba exatamente no momento que eu passo a retomar as artes marciais na minha vida, né? Que a arte marcial é um negócio que eu sempre tive um carinho enorme, né? Especialmente quando eu era criança, minha mãe me levava para lutar, né? E era engraçado que minha mãe falava que eu precisava aprender a me defender, né? E eu falava, mas por que eu preciso aprender a me defender? Ela falou, não, você vai precisar a vida inteira aprender a se defender, né? E ela estava correta, eu realmente precisei aprender a me defender, precisei aprender muito a lutar. E eu acho que a maior metáfora de superação e de humildade, eu falei que a gente precisa de muita humildade no mundo de hoje, né? Eu acho que no tatame, quando a gente segue a arte marcial, não só como esporte, mas como filosofia, a gente aprende o valor da humildade, porque sempre tem alguém melhor do que você, percebe? Sempre vai ter. Né? Então, assim, a gente aprende que o nosso lugar é um lugar de ensinar e aprender. E não importa, né? Que o pessoal às vezes pensa, mas o faixa preta. O faixa preta é um caminho de 9 dans, né? De 9 graduações. A última, geralmente, a pessoa atinge quando está com 90 anos de idade. Então, é uma metáfora. A arte marcial é uma metáfora de vida. É um caminho. Ela não tem um começo, ela não tem um fim. É uma vida dedicada à arte marcial, percebe? Então, assim, e eu acabo exatamente nesse ponto que eu voltei a ser faixa branca, né? E aquele momento que eu voltei a ser faixa branca foi tão especial pra mim, porque eu precisei superar tanta coisa. E assim, e a gente voltar depois de uma vida de luta pra lutar, é um negócio meio paradoxal, né? Porque você olha e fala, uau, mas eu lutei tanto e agora eu preciso lutar de novo e aprender de novo, né? A humildade do caminho de me desenvolver. Então foi muito, muito legal, né? E eu acho que esse livro representou muito dessa minha jornada, né? De fato, a superação que eu tive eu achei muito especial, que a gente sempre fala nas artes marciais, né? O faixa preta é um faixa branca que não desistiu, né? E eu acabar o livro no momento que eu tinha acabado de amarrar de novo a faixa branca, para mim foi super especial, e como se diz também nas artes marciais, é uma das faixas mais importantes, né? Que é quando a gente toma a decisão de começar, no meu caso, de recomeçar. De recomeçar. E um outro livro que você estava falando comigo nos bastidores? Sim, eu adoro literatura juvenil, né? E assim, e desde criança, né? Não raro, sempre que eu trabalho no Japão, eu adoro, porque eu adoro ir pro Japão. Eu sempre gostei muito de anime, né? E o anime, ele tem uma representação muito interessante, que ao mesmo tempo que tem vários personagens andrógenos, né? A gente, parece que ao mesmo tempo a gente trata a questão de gênero com bastante liberdade e sem tanta liberdade ao mesmo tempo. É um negócio meio confuso de se situar, mas eu acho que os animes, eles me influenciaram muito, né? Inclusive em valores, é uma coisa meio louca, mas quando a gente cresce sem muita representação social, a gente vai tomando de empréstimo que a gente encontra para ir enchendo as lacunas emocionais que a gente desenvolve. Os animes tiveram um papel importantíssimo na minha vida, né? E eu queria contar uma história, porque a arte marcial eu cultivei muito por meio dos animes. Eu queria contar uma história do que era eu em relação a esses animes, né? E aí foi aí que eu escrevi o livro que chama Nara e o Sonho Improvável, né? Que eu conto a história. Assim, quem lê os dois livros fala, pô, mas parece a sua biografia de outra forma. Eu falo, mas de certa forma é. Né? Eu conto a história de uma garota lutadora que ela é abandonada no momento que ela nasce, porque o mundo a rejeita por ela ser quem ela é. Né? E aí eu conto a história de como ela se desenvolve. Eu escrevi numa linguagem juvenil, é um livro que a maioria das pessoas lê basicamente como um mangá mesmo, lê numa toada só. Tem mas ilustrações? Ilustrações. Eu trabalhei com um ilustrador da Argentina, fez um trabalho lindo. Né? Mas enfim, é um livro que eu me orgulho bastante também. Bacana, bacana. Bom, gente, a gente está chegando ao final aqui do nosso bate-papo com a Daniele, mas antes de encerrar, eu vou pedir, Dani, para você deixar uma mensagem. Eu até deixei marcado aqui que um dos últimos capítulos do livro, eu estou quase terminando, e foi justamente no capítulo que eu vou começar hoje para ver se eu termino esse final de semana. São dicas, né, de carreira que você dá para os profissionais LGBTQIAP+. Você poderia dar essas dicas, falar diretamente com quem está nos assistindo, principalmente pessoas transgêneros que estão querendo, estão passando, melhor dizendo, por esse momento que você passou, estão querendo, de fato, dizer à sociedade quem elas são, viver como elas são, né? Sim. É engraçado porque o que eu geralmente respondo parece tão paradoxal, porque eu falo para as pessoas, escolha muito bem aonde você vai trabalhar. Aí fala, pera lá, mas você acabou de falar da evasão escolar, da dificuldade de ingressar, e você vira e fala para escolher onde trabalhar, como é que faz isso, né? Mas assim, eu acho que a relação de trabalho ela é bastante complexa, especialmente para nós que somos pessoas trans. Porém, existem organizações que elas se colocam abertamente
no sentido de incentivar a contratação da diversidade, incluindo de pessoas trans, né? E tem como a gente chegar nessas organizações. Existem feiras de empregabilidade para profissionais LGBT, né? Existe a Transempregos, que você citou. Tem como a gente chegar nas organizações. Então, procure esses caminhos, né? Porque às vezes a gente trabalhar num ambiente que não é pró a diversidade, vai ser tão difícil desenvolver essa carreira, né? Que às vezes vai causar o desânimo. Assim, difícil vai ser em qualquer lugar, né? Eu falo que a desvantagem de ser diverso é que você tem que se esforçar muito para ser média, né? E é muito mesmo para chegar na média, né? Para superar a média é surreal o esforço que tem que existir, né? E essa é uma frase que eu falo, que eu sei que ela é um pouquinho dura, mas ela é uma realidade. Em qualquer contexto que a gente vai, isso vai nos acompanhar. Então, assim, vamos procurar um local que nos receba, né? Que possibilite a gente desenvolver a nossa carreira e nunca desistir por causa de uma ou outra pessoa que a gente encontrar. Se eu paro para olhar para minha história, para minha carreira, eu acho que teve uma minoria de pessoas que serviram só para me atrapalhar, né? E propositalmente e covardemente, somente para atrapalhar, né? Porque as pessoas estão numa posição de poder e ela resolve exercer isso para a sua agenda pessoal. Mas eu paro para pensar, foi tão pouca gente. A maioria, imensa maioria, esteve lá para me apoiar, né? E aí eu falo, qual história eu vou querer lembrar e principalmente fixar a minha mente? Naquela meia dúzia de pessoas que nunca me reconheceram e nunca irão reconhecer, porque elas não conseguem, né? Eu falo, quando a gente lida com a pessoa que ela tem, digamos, dificuldade em amar o outro, a gente tem que perceber que, primeiro, ela tem dificuldade de se amar. E é muito difícil, né? Se a pessoa não consegue reconhecer o valor dela, ela não vai reconhecer o do outro. Com certeza. Percebe? Então, assim, adianta eu me prender a isso? A pessoa precisa primeiro passar por um processo de amar a si própria, né? Mas é tão pouca gente, você olha a imensa maioria que teve lá, sabe? Pegou na minha mão e falou, vamos junto, né? Então, é isso que eu acho que a gente precisa, é não romantizar, não vai ser uma carreira fácil, as coisas pra gente vão acontecer diferente, muitas vezes mais devagar, mas existe como, né? Não é impossível, entendeu? Vai ser muito difícil a ponto das vezes a gente querer desistir, mas é exatamente na desistência que só tem uma pessoa que perde, nós mesmos. Com certeza. Bom, e com essa mensagem a gente encerra aqui o nosso programa. Dani, mais uma vez, obrigada por você estar aqui com a gente compartilhando a sua história. Muito obrigado. Quem quiser continuar te acompanhando, né, depois do nosso programa, onde te encontra? Sou Daniele Torres no Instagram, é o meu canal principal. Também uso o LinkedIn, mas com muito menos frequência. Então, sempre estou postando alguma coisa. Sou Daniele Torres. Eu esqueci de comentar, você agora é faixa verde, né? Eu sou faixa verde, pois não sou mais faixa branca. Já estou na metade da jornada, tem um caminho grande ainda para faixa preta, mas estou indo, um dia por vez. Que maravilha, é isso aí. Sim. Bom, muito obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição do ADM Cast. Um prazer ter você aí que está me ouvindo no Spotify e ter você aqui que está me assistindo, nos assistindo, né? No canal a serviço da administração. Se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, aproveita, se inscreva agora, deixe seu like, seus comentários e a gente se vê no próximo ADM Cast. Tchau, tchau!